Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, dando continuidade às palestras virtuais do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, hoje estudaremos o tema A Nova Era Evolutiva da Terra. Façamos primeiro a nossa prece. Senhor Jesus, Divino Amigo, neste momento, rogamos uma vez mais a Tua bênção, o Teu amparo, para que consigamos aproveitar mais esta oportunidade de estudo, na busca da ampliação do nosso conhecimento e do nosso entendimento. E rogamos, Senhor, ajuda-nos a superarmos as dificuldades e a nos esforçarmos por aplicar em nossa vida diária o Teu Evangelho de amor. Que a Tua paz, que o Teu amor envolva todos nós agora e sempre. Que assim seja. Então, como dissemos, hoje vamos estudar o tema A Nova Era Evolutiva da Terra. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, na página 214, ele nos diz: são chegados os tempos em que as forças do mal serão compelidas a abandonar as suas derradeiras posições de domínio nos ambientes terrestres. E os seus últimos triunfos são bem o penhor de uma reação temerária e infeliz, apressando a realização dos vaticínios sombrios que pesam sobre o seu império perecível. Ou seja, segundo Emmanuel, são chegados os tempos da separação do joio e do trigo, para que a Terra possa entrar numa nova fase evolutiva, a fase de mundo de regeneração. E segundo Emmanuel, em conformidade o que afirmou Jesus, ao se referir sobre a separação do joio e do trigo, aqueles irmãos recalcitrantes no erro, endurecidos na criminalidade, na rebeldia, as forças do mal serão compelidas a gradativamente abandonar as suas derradeiras posições de domínio nos ambientes terrestres. Ou seja, esses irmãos, ainda endurecidos no erro e na criminalidade, na revolta e na rebeldia, terão que deixar a terra, sendo exilados para o mundo primitivo, onde lá continuarão a sua evolução no ambiente mais insópito, mais áspero, por se tratar de um mundo primitivo. Ainda Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, na página 215, ele nos diz: sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. O homem espiritual estará unido ao homem físico para sua marcha gloriosa no ilimitado. E o espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões que os homens perverteram, ligando-as no abraço acolhedor do cristianismo restaurado. Reflitamos sobre essa afirmativa de Emmanuel. Sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora. Uma nova aurora.
Ou seja, estamos numa fase de provas e expiações, num ambiente onde ainda predomina a maldade. Mas chegado o momento da transição evolutiva, em que haverá gradativamente a separação do joio e do trigo, em que as forças do mal, os nossos irmãos endurecidos no erro, na criminalidade e na rebeldia, terão que deixar o nosso mundo, dirigindo-se para um mundo primitivo, onde lá darão continuidade à sua evolução. É o mesmo que aconteceu quando o mundo, o orbe de Capela, nessa fase de transição em que passava para mundo de regeneração, aqueles espíritos que ali haviam, renitentes no erro, endurecidos na criminalidade e na rebeldia, foram exilados para o nosso planeta Terra, onde o nosso planeta ainda era um mundo primitivo. O mesmo, de forma semelhante, acontecerá, em que esses irmãos endurecidos na criminalidade e na rebeldia, recalcitrantes no erro, terão que se dirigir ao mundo primitivo, dando lá continuidade à evolução. E assim, gradativamente, a Terra entrará na fase de regeneração, onde ficarão aqueles espíritos predispostos ao bem, que já buscam a transformação moral, a assimilação efetiva do Evangelho do Cristo e sua vivência. Assim, depois da treva, surgirá uma nova aurora, a aurora da fase de regeneração. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. O homem espiritual estará unido ao homem físico para sua marcha gloriosa no ilimitado. E o Espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões, que os homens perverteram, ligando-as no abraço acolhedor do cristianismo restaurado. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. Por que no batismo do sofrimento? Porque nós, espíritos ainda muito imperfeitos, a humanidade terrena, tem progredido, muitas vezes, em grande parte, movida pelo sofrimento e pelas dores, que fazem despertar a consciência. O homem espiritual estará unido ao homem físico para sua marcha gloriosa do ilimitado. Ou seja, aqui ficarão aqueles espíritos que estão procurando aproveitar as oportunidades de redenção, de transformação moral. Aqui ficarão os espíritos que já buscam a assimilação e vivência do Evangelho do Cristo, predispostos ao bem, buscando a regeneração íntima. E o Espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões, que os homens perverteram, ligando-as no abraço acolhedor do cristianismo restaurado. E o Espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões. Como assim? O Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, revivendo o cristianismo primitivo, revivendo o Evangelho do Cristo, terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões,
que os homens perverteram, fazendo prevalecer as luzes do Evangelho do Cristo. E muitas vezes os homens, nós mesmos, pervertemos e desvirtuamos ao longo de nossa caminhada evolutiva. Ligando-as agora no abraço acolhedor do cristianismo restaurado. Na sua essência, o Espiritismo, fazendo-nos reviver a essência do Evangelho de Jesus. Na questão 205 do livro Mundos Habitados no Sistema Solar, é este livro, Mundos Habitados no Sistema Solar, pelo espírito Teresa de Lisieux, sendo o organizador encarnado o nosso querido Adelante Pereira Ferraz. Então, nesse livro, foi feita a seguinte pergunta ao espírito Teresa de Lisieux, a Santa Teresinha, do Menino Jesus, também conhecida como Santa Teresinha de Lisieux. Pergunta: aqueles espíritos que não conseguirem se adequar à fase nova de progresso da Terra, serão conduzidos para algum dos orbes do sistema solar ou serão conduzidos para algum outro sistema estelar? Ou seja, aqueles espíritos que permanecerem recalcitrantes na rebeldia e no mal, que serão exilados da Terra, eles irão para onde? Para um outro mundo do nosso próprio sistema solar? Ou serão conduzidos para um outro sistema estelar? Vejamos o que a nossa irmã Teresa de Lisieux nos diz. Há muito, o mestre e outros espíritos com o mesmo amor e grandiosidade trabalham por todo o sistema solar. Trabalham em prol do planeta Terra, orbe que se mantém em estágio de inferioridade, estágio incompatível com os demais planetas que compõem o sistema. Além da harmonia do cenário terrestre, buscam os espíritos a perfeita sintonia entre todos os componentes do sistema. Vamos procurar entender. Há muito mestre e outros espíritos com o mesmo amor e grandiosidade trabalham por todo o sistema solar. Há muito mestre, Jesus, o governador espiritual do nosso orbe terrestre, junto com outros espíritos que formam a comunidade de espíritos puros que governam nosso sistema solar. Trabalham pela harmonia de todo o nosso sistema solar. E trabalham também em prol do nosso planeta Terra, ainda mundo de provas e expiações. Orbe que se mantém em estágio de inferioridade. Basta ver a atualidade do nosso mundo. A criminalidade avultando, as crueldades, as guerras e rumores de guerras. Basta ver a nossa própria inferioridade moral e espiritual. Então, o nosso orbe terrestre, que hoje é um mundo de provas e expiações, onde ainda predomina o mal, se mantém em estágio de inferioridade, estágio incompatível com os demais planetas que compõem o sistema. Como assim? Teresa de Lisieux está se referindo aqui aos planetas principais do sistema solar, que são 8. E dentre esses planetas principais do sistema solar, segundo o espírito Teresa de Lisieux, apenas a Terra ainda é um mundo inferior de provas e expiações. Todos os demais planetas principais do nosso sistema solar estão em estágio evolutivo mais avançado do que a Terra.
e neles reina a paz, a harmonia, a prática do bem. Além da harmonia do cenário terrestre, buscam os espíritos a perfeita sintonia entre todos os componentes do sistema. Falta a Terra, o nosso mundo, bastante imperfeito e inferior. Mas, a partir do momento em que deixar esse estágio de inferioridade e de prova e expiações, entrando gradativamente no mundo de regeneração, aos poucos, gradativamente, o nosso mundo entrará em harmonia e em sintonia com os demais planetas do sistema solar que estão em estágio mais avançado que o nosso. Continua o Espírito Teresa de Lisieux. O mestre já tem preparado o campo de trabalho e aprendizado que acolherá os espíritos que hoje se vinculam à Terra. Esse campo, porém, encontra-se em local afastado, ainda desconhecido dos homens, pouco explorado pelos instrumentos terrestres de pesquisa. Trata-se de estrela longínqua, de categoria simples e um pouco diversa da do Sol. Sistema igualmente pouco complexo, que conta com um número reduzido de astros em sua composição e faz parte de bela constelação conhecida, porém pouco explorada pelos homens. O que nos leva a observar a existência desde já de alguma ligação no que toca às relações físicas, uma vez que se encontra dentro de determinado espaço ao alcance das observações dos homens na Terra. Vamos procurar entender. O mestre já tem preparado o campo de trabalho e aprendizado que acolherá os espíritos que hoje se vinculam à Terra. Ou seja, o nosso divino mestre, Senhor Jesus, já tem preparado um mundo primitivo, que está em uma fase primitiva, que receberá aqueles espíritos que forem exilados da Terra. Esse campo, porém, encontra-se em local afastado, ainda desconhecido pelos homens, pouco explorado pelos instrumentos terrestres de pesquisa. Trata-se de estrela longínqua, de categoria simples e um pouco diversa da do Sol. Ou seja, esse mundo que está em fase primitiva, governado também pelo nosso Mestre Senhor Jesus Cristo, que receberá os exilados da Terra, não está no sistema solar, e se encontra em outro sistema estelar, em estrela longínqua, de categoria simples e um pouco diversa da do Sol. Ou seja, no sistema estelar longínquo, mas simples, porque o nosso sistema solar também, segundo revelam os espíritos, é um sistema estelar simples. E aquele mundo primitivo que receberá os exilados da Terra se encontra num sistema estelar longínquo, mas também simples, pouco complexo, pouco diversa da do Sol. Sistema esse que conta com número reduzido de astros em sua composição e faz parte de bela constelação conhecida, porém pouco explorada pelos homens. Segundo o Espírito Teresa de Lisieux, esse mundo que receberá os exilados da Terra se encontra num outro sistema estelar, desconhecido dos homens. Mas esse sistema estelar está numa constelação que os instrumentos terrestres hoje já captam. Os cientistas terrenos já sabem da sua existência, mas ainda é pouco estudada, essa constelação pouco estudada pelos homens. Mas se os instrumentos terrestres já conseguem captar a existência dessa constelação, é porque
ela se encontra numa região, embora longínqua, mas ainda não tão distante assim do nosso sistema solar. Bom, e a fase de regeneração, pela qual todos nós ansiamos, um cenário de paz e progresso. O que Teresinha de Lisieux, a Santa Teresinha de Lisieux, nos diz sobre isso na questão 215 do livro Mundos Habitados no Sistema Solar. Vejamos. Os dias de regeneração na Terra serão repletos de harmonia e incentivos para os homens que progredirão com alegria, aperfeiçoando seus recursos íntimos. Olha só. Nós que vivemos num mundo tão conturbado, precisamos nos esforçarmos por merecer herdar a terra prometida, a terra de regeneração. Pois, segundo o Espírito Teresa de Lisieux, os dias de regeneração na terra serão repletos de harmonia e incentivo para os homens que progrediram com alegria, aperfeiçoando seus recursos íntimos. Só aí dá para nós vermos a grande diferença dessa fase de regeneração para a fase de prova e expiações. Repletos de harmonia. Nosso mundo é um mundo conturbado. E incentivos para os homens que progredirão com alegria, sem tanta conturbação e maldade, aperfeiçoando seus recursos íntimos, recursos morais, recursos espirituais, recursos intelectuais, possuindo conhecimento e maior maturidade, trabalharão com maior autonomia, sem a custódia constante dos irmãos mais evoluídos. Porque sabemos que nós, até agora, estamos caminhando sobre a custódia de espíritos superiores, os escolhidos pelo Mestre Jesus, do sistema, de um orbe do sistema estelar de Sírios, que escolhidos pelo Mestre Jesus têm vindo em missão aqui à Terra, reencarnando periodicamente, até hoje muitos deles reencarnando, para nos apontar as luzes da evolução e da redenção espiritual. E sem eles, fica difícil de dizer o que seria de nós. Porque mesmo com a ajuda desses irmãos, missionários do bem, ainda temos recalcitrado tanto nos erros, caído tanto. Mas, a partir da fase de regeneração, gradativamente possuindo maior conhecimento e maior maturidade, maturidade espiritual, maturidade moral, os homens trabalharão com maior autonomia, sem a custódia constante dos irmãos mais evoluídos. Porque os homens já trabalham buscando o aperfeiçoamento íntimo, buscando a prática do bem, buscando a vivência em paz em comunidade. Essa liberdade, amparada pela responsabilidade e conhecimento, se refletirá em cada ser por meio das obras benéficas e das emanações elevadas que iluminarão toda a Terra. É o homem, já no mundo de regeneração, esforçando pela sua própria redenção espiritual, num clima de paz e harmonia e com maior responsabilidade.
buscando retratar esse belo cenário de paz e progresso, registrou o evangelista no livro das Revelações as expressões que indicam os astros e a nova Jerusalém, que remetem à grande transformação do cenário terrestre. Livro das Revelações, o Apocalipse, o Evangelho escrito inspiradamente pelo evangelista João, o apóstolo amado, que, utilizando de simbolismos, de figuras simbólicas, porque na época a humanidade ainda não tinha condição para entender realmente o significado dessas revelações. Ele nos falou há 2000 anos sobre a Nova Jerusalém, que é exatamente a humanidade regenerada no mundo de regeneração. Por estarem todos os habitantes do mundo de regeneração em sintonia com o bem e em posse de amplo conhecimento e autonomia, não permitirão a interferência e morada de influências negativas, não havendo mais os males e sofrimentos conhecidos na atualidade terrestre. Ora, só herdarão a terra prometida, o mundo regenerado, os espíritos que já se esforçam e se esforçarem na transformação moral, na vivência do Evangelho do Cristo, na prática do bem. E gradativamente, entrando na fase de regeneração, ampliando a humanidade, o seu conhecimento, e agindo com maior autonomia, porque já propensos e buscando a prática do bem, em sintonia com o bem, não permitirão interferência e morada de influências negativas. Por quê? Porque os espíritos rebeldes e recalcitrantes no erro, endurecidos no erro, não encontrarão sintonia no mundo regenerado. Por isso serão levados para o mundo primitivo para lá continuarem a sua evolução. Não havendo mais os males e sofrimentos conhecidos na atualidade terrestre, males e sofrimentos próprios de um mundo de provas e expiações. A Nova Jerusalém, sendo o ambiente terreno na era de regeneração, indica um ambiente em profunda harmonia e profuso progresso, onde aqueles que suportarem as lutas e trabalharem pelo bem viverão experiências alegres e motivadoras. Aqueles que se esmerarem no aperfeiçoamento íntimo e resistirem às tentações do egoísmo terão os nomes escritos no livro da vida. São os que se redimirem dos erros e se voltarem para o bem, conhecendo assim a ventura de se unir à harmonia universal. A Nova Jerusalém, a terra regenerada, ambiente em profunda harmonia e profuso progresso. Porque os espíritos que aqui herdarem a terra regenerada já estarão em sintonia com o bem e vivendo em harmonia com os demais irmãos, agindo como irmãos, filhos todos do nosso Pai, Deus, Criador de todos nós. Ambiente em profunda harmonia e profuso progresso. Porque, segundo o Espírito Teresa de Lisieux, a partir do momento que a Terra entrar na fase de regeneração, a evolução será mais rápida, tanto no aspecto espiritual moral como no aspecto intelectual.
porque não terá mais as travas, as barreiras da inferioridade, obstaculizando o progresso. Aqueles que suportarem as lutas e trabalharem pelo bem, viverão experiências alegres e motivadoras. Compete a nós o esforço perseverante e persistente no bem e na transformação íntima, para sermos um daqueles que herdarão a terra regenerada. Aqueles que se esmerarem no aperfeiçoamento íntimo, na burilação íntima, na transformação moral e resistirem às tentações do egoísmo, terão os nomes escritos no livro da vida daqueles que acompanharão a evolução da Terra na fase de regeneração. Quem são eles? Os que se redimirem dos erros e se voltarem para o bem, conhecendo assim a aventura de se unir à harmonia universal. Na questão 1019 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade afirma: essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Então, os espíritos do mal, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelo de seus irmãos ainda mais atrasados. Então, essa transformação, que transformação? A transformação para um mundo de regeneração. Como se dará essa transformação? Se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores que constituirão na Terra uma nova regeneração. Mas quem serão esses espíritos melhores? Serão os espíritos que aqui já vêm cumprindo a sua evolução e que estão se esforçando no bem e que herdarão a terra prometida, a nova Jerusalém, o mundo de regeneração, através das reencarnações sucessivas. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos que tentem deter a marcha das coisas serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Ou seja, aquilo que já vimos. Aqueles espíritos que permanecerem endurecidos, renitentes no erro, sairão da Terra, serão levados para um outro mundo primitivo, onde continuarão a sua evolução, porque não terão mais condições de permanecer aqui na Terra, porque a Terra passará para uma nova fase evolutiva. Irão para mundos novos, menos adiantados, foi o que já vimos, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelo de seus irmãos ainda mais atrasados. Desempenhando missões penosas, por quê? Porque será um mundo primitivo, onde é tudo mais difícil. A sobrevivência é mais custosa. A vida é mais áspera, mais difícil. E lá eles continuarão a sua evolução, trabalhando pelo seu próprio adiantamento moral e espiritual, ao mesmo tempo que trabalharão pelo de seus irmãos ainda mais atrasados.
porque pelo conhecimento que já levarão consigo, conhecimento intelectual, eles auxiliarão no progresso daquele mundo primitivo, daquela humanidade primitiva. Na questão 216 do livro Mundos Habitados no Sistema Solar, o Espírito Thérèse de Lisieux nos fala sobre a mudança para a fase de regeneração. Como se dará essa mudança? Vejamos. No topo dos questionamentos acerca da nova fase a ser vivida no orbe terrestre, está a forma pela qual esta mudança se dará e como reconhecerão os homens o novo estado de experiência. Ou seja, todos nós queremos saber como ocorrerá essa mudança de fase. Como será essa mudança para o mundo de regeneração? Continua o Espírito Thérèse de Lisieux, recebendo, por meio das reencarnações e das experiências fora da esfera física, os conhecimentos acerca da vida e do espírito, passarão os espíritos acolhidos neste orbe a refletir sobre suas trajetórias e seus desempenhos ao longo da jornada evolutiva. Ou seja, essa mudança para o mundo de regeneração não será abrupta, não será de uma hora para outra, mas ela é gradativa. E os espíritos que herdarão esse mundo regenerado, através das reencarnações, nas quais eles se aprimorarão, recebendo, por meio das reencarnações e das experiências fora da esfera física, os conhecimentos acerca da vida e do espírito, através da reencarnação, gradativamente ampliando o seu conhecimento e o seu entendimento acerca da vida, do objetivo da vida, do espírito, da necessidade da transformação moral e se esforçando para isso, e progredindo também intelectualmente e também moralmente, e no além, nos intervalos entre as reencarnações, recebendo cada vez maiores esclarecimentos e preparação, os espíritos acolhidos neste orbe passarão a refletir sobre suas trajetórias e seus desempenhos ao longo da jornada evolutiva. A reflexão, o conhecimento de si mesmos, a viagem interior de que nos fala Joana de Ângeles, o autoconhecimento, e através do autoconhecimento sentindo a necessidade da modificação íntima e através da análise reflexiva sobre a própria intimidade e sobre a trajetória evolutiva, sabendo onde precisamos trabalhar em nossa intimidade para a nossa melhoria íntima. Muitos, insensibilizados pelo orgulho, permanecerão no estágio de ignorância e rebeldia, sendo delicadamente transferidos a novo ambiente e oportunidade de reparação. Delicadamente, amorosamente pelo Mestre Jesus, serão esses irmãos renitentes no orgulho, endurecidos no erro, recalcitrantes na criminalidade, na rebeldia, serão delicadamente, amorosamente transferidos pelo nosso Mestre Jesus para um novo mundo primitivo, aonde terão a oportunidade de reparar os seus erros e dar continuidade à sua evolução. Os que bem aproveitarem as experiências se habilitarão gradualmente ao novo mundo, passando ao longo dos ciclos reencarnatórios
por aprendizagem e apoio cada vez mais robustos no mundo maior, onde se prepararão para, por meio da reencarnação, compor o grupo aperfeiçoado que habilitará a nova Terra. Ou seja, aqueles que aproveitarem as experiências no esforço contínuo de transformação moral, de redenção espiritual, através das reencarnações, eles se habilitaram gradualmente ao novo mundo, ao mundo regenerado, gradualmente, passando ao longo dos ciclos reencarnatórios por aprendizagem e apoio cada vez mais robustos no mundo maior. Porque à medida que a Terra for avançando para a fase de regeneração, e os espíritos que aqui permanecerem, e cabe a nós o esforço permanente, persistente, contínuo para a nossa própria redenção, para conseguirmos herdar também nós essa terra regenerada. Então, os espíritos que aqui ficarem passarão, ao longo dos ciclos reencarnatórios, por aprendizado e apoio cada vez mais robustos no mundo maior, nos intervalos entre as reencarnações. A aprendizagem e o apoio no mundo maior será mais robusto, no sentido de maior complexidade, de maior entendimento, de maior esclarecimento, de maior preparação, onde se prepararão para, por meio da reencarnação, compor o grupo aperfeiçoado que habilitará a nova Terra. O esclarecimento dos espíritos, observado e analisado pelo codificador, mostra de forma mais clara e inteligível o cenário que foi descrito no livro sagrado por meio de figuras simbólicas e proféticas. O Espiritismo veio trazer novas revelações, tirar o véu sobre as revelações trazidas por Jesus e pelos profetas através de figuras simbólicas. Se naquela época era preciso a utilização dessas figuras simbólicas, desse simbolismo, que a humanidade não compreenderia direito. Hoje, a doutrina espírita, através da codificação realizada por Allan Kardec, já mostra de forma mais clara e mais inteligível. Vejamos no livro A Gênese, capítulo 18, itens 30 e 33. Sejam os que componham a nova geração. Desculpa. Sejam os que componham a nova geração espíritos melhores ou espíritos antigos que se melhoraram, o resultado é o mesmo. É aquilo que vimos. A nova geração no mundo que herdará o mundo regenerado, formada de espíritos melhores. Mas quem são os espíritos melhores? São aqueles espíritos antigos que vêm cumprindo a sua evolução aqui na Terra, na feira das reencarnações, e que vão se aperfeiçoando e se esforçando no aperfeiçoamento íntimo. Esses que darão o mundo regenerado. A regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Essa modificação se opera em todos quantos lhe estão predispostos, desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo. Assim, nem sempre os que voltam são outros espíritos. São com frequência os mesmos espíritos, mas pensando e sentindo de outra maneira.
Ou seja, a regeneração da humanidade não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Porque os espíritos que aqui ficarem, que herdarem a terra regenerada, ainda serão espíritos imperfeitos, no sentido que ainda não galgaram a perfeição, mas já estão propensos ao bem. A natureza não dá saltos. A evolução é gradual. A transformação moral, a regeneração espiritual, ela também é gradual. Basta modificação em suas disposições morais. O esforço no aprimoramento íntimo, na transformação moral, está propenso ao bem e está buscando incessantemente o bem. Assim, nem sempre os que voltam são outros espíritos, são aqueles mesmos que vêm cumprindo a sua reencarnação, mas aproveitando as oportunidades e se melhorando, pensando e sentindo de outra maneira, porque melhorados. Ciclo de regeneração, etapas. Qual será o percurso da humanidade na fase de regeneração? Quais são as etapas do mundo de regeneração? Regeneração. Vejamos o que diz o Espírito Teresa de Lisieux na questão 221. O lar terreno passa por mudanças constantes que o levará a seu tempo ao período de regeneração gradual. A demarcação exata da mudança de fase é difícil de ser notada pelos homens comuns, uma vez que estes demandam intensa preparação antes de verdadeiramente acolher os nossos desafios, como foi possível verificar no momento que precedeu a missão do Cristo, que contou com a atuação de diversos colaboradores, aportando na terra e anunciando a chegada próxima do Salvador. Ou seja, aquilo que vimos. A mudança de fase, ela é gradual, não é abrupta. A demarcação exata dessa mudança é difícil de ser notada pelos homens comuns, por nós. Porque é necessária intensa preparação, e isso é feito gradualmente através das reencarnações e também da preparação no mundo espiritual, antes de verdadeiramente acolher os novos desafios. E Teresa de Lisieux faz uma comparação interessante aqui e importante. Da mesma forma, como foi possível verificar no momento que precedeu a missão do Cristo. Ora, para Jesus vir e encarnar na Terra, foi necessário uma longa preparação da humanidade, com a vinda de vários missionários, lançando luzes, dando exemplo e preparando a humanidade para a hora que Jesus encarnasse entre nós, para que a humanidade estivesse mais amadurecida e conseguisse compreender os ensinos do Cristo. E mesmo assim, muitos de nós não conseguimos compreender na época e agora estamos tentando compreender. Assim se dará com a fase efetiva de regeneração, que contará com esforço e apoio intenso dos trabalhadores do Mestre na preparação daqueles que herdarão a terra. Ou seja, para a entrada de nosso mundo na fase de regeneração, isso se dará com um esforço e apoio intenso dos trabalhadores do Mestre, os missionários de Jesus, os espíritos escolhidos por Jesus
para auxiliar a humanidade na sua caminhada evolutiva. Os nossos benfeitores, missionários de luz, vindos do orbe do sistema estelar de Sírius. Esta será, inclusive, uma das missões do codificador e sua equipe, que retornarão ao cenário terreno para nova contribuição. Ou seja, o que o Espírito Teresa de Lisieux está dizendo aí, essa será, inclusive, uma das missões do codificador e sua equipe que retornarão ao cenário terreno para nova contribuição. Ou seja, para a preparação da passagem para o mundo de regeneração. Kardec e sua equipe retornarão e reencarnarão na Terra para preparar a humanidade, lançando novas luzes e novas revelações, preparando os espíritos daqui da Terra para a mudança de fase, para a fase de regeneração. No novo ciclo evolutivo da Terra, entrarão os homens em longa jornada, em que experiências mais estimulantes e alegres proporcionarão o aprendizado. Como é natural no processo de desenvolvimento e aprendizado, o novo ciclo contará com diversas etapas que didaticamente levarão à compreensão de conceitos cada vez mais complexos. Ou seja, a fase de regeneração avançará gradualmente. Haverá várias etapas. Será gradual esse avanço. Os homens entrarão em longa jornada em que experiências mais estimulantes e alegres proporcionarão o aprendizado, já sem a conturbação do nosso mundo de hoje. Dessa forma, os espíritos abrigados na Terra se fortalecerão continuamente, desenvolvendo habilidades. Gradativamente, na entrada do mundo de regeneração, gradualmente, os espíritos irão se fortalecendo, ampliando o seu entendimento, o seu conhecimento, e se aperfeiçoando também moralmente, e desenvolvendo novas habilidades. No aspecto intelectual, no aspecto moral e no aspecto da percepção espiritual. A princípio, contarão com eventos e experiências que conduzirão ao conhecimento íntimo. O conhecimento íntimo para o aprimoramento, fortalecimento do sentido de coletividade, todos se vendo, se conhecendo e agindo como irmãos, filhos do mesmo Pai, trabalhando em coletividade, não separadamente, e ampliação do conhecimento intelectual, que favorecerá nas etapas seguintes trabalhos mais complexos, extrapolando os limites do orbe, aí já em etapas seguintes. Isso acontecerá gradualmente, à medida que vai avançando o conhecimento, o entendimento e o aperfeiçoamento moral e espiritual vai se ampliando. As habilidades vão se tornando mais complexas, os trabalhos mais complexos, e já numa fase mais adiantada, extrapolando os limites do orbe. Ou seja, a humanidade já numa fase mais adiantada do mundo de regeneração, já trabalhando não apenas dentro do orbe terrestre, mas fora dos limites do orbe. E com intercâmbio também com os irmãos que habitam os outros orbes do sistema solar, gradualmente. Na transição para a fase de regeneração,
engatinharão os homens nos conceitos e interações com o plano além da Terra, avançando no conhecimento acerca do sistema solar e dos orbetes vizinhos. É aquilo. Já no início será engatinhando, conhecendo aos poucos, numa fase mais avançada, já extrapolando o orbe terrestre e já numa fase mais avançada, com intercâmbio com irmãos que vivem, que habitam os outros orbes do sistema solar, os orbes vizinhos. Essa base favorecerá as experiências que se darão no ciclo de regeneração, preparando os homens para ações mais complexas. Na questão 222 do livro Mundos Habitados no Sistema Solar, o nosso caro Aderlande fez a seguinte pergunta para Santa Teresinha: sem pretender a revelação explícita do futuro, mas apenas obter ideias vagas, seria possível ter-se alguma noção de aspectos que caracterizarão o início efetivo do ciclo evolutivo da regeneração na Terra? Ou seja, poderia nossa irmã Teresa de Lisieux trazer algumas ideias vagas sobre como será o início efetivo do ciclo de regeneração? Vejamos o que diz o Espírito Teresa de Lisieux. Libertando-se dos desejos e pensamentos que inferiorizam, especialmente aqueles que se voltam contra a vida do semelhante, estarão os homens terrenos no efetivo trajeto das experiências regeneradoras, através da transformação moral. Ainda na transição, passarão por diversas experiências impactantes e educativas que os prepararão para a nova fase. Segundo Teresa de Lisieux, nesse livro Mundos Habitados no Sistema Solar, ela fala sobre os acontecimentos impactantes que estão por vir. De grandes dores, mas necessárias para o aperfeiçoamento da humanidade. Momentos esses que Jesus já se referiu no sermão profético, quando ele disse do início das dores, sobre o início das dores. E disse Jesus, afirmou Jesus no sermão profético: mas aqueles dias serão abreviados por causa dos escolhidos. Ou seja, com a ajuda dos escolhidos, os espíritos missionários do orbe de Sírios, que vêm reencarnando na Terra periodicamente, lançando novas luzes e auxiliando a humanidade na sua própria redenção, na sua evolução, esses períodos serão abreviados. Mas haverá experiências impactantes e educativas necessárias para a preparação para a nova fase. Nesse sentido, a maioria da população mundial se voltará para as atividades em favor do progresso e apoio aos demais, a mudança de visão. Já no final dessa transição, e preparando a vinda do mundo de regeneração, todos agindo como irmãos, sendo escassos os grupos que cultivem a rivalidade e o progresso, porque esses grupos gradualmente serão transferidos para o mundo primitivo. Em pouco tempo, esses grupos que cultivem a rivalidade e o retrocesso passarão eles
esses grupos destoantes a desaparecer do orbe, completando suas experiências reencarnatórias sem deixar legado de suas ideias inferiores. É aquilo que vimos. Serão exilados para o mundo primitivo. A partir de então, de forma suave e gradativa, entrará efetivamente o orbe na fase de regeneração, conquistando os homens. Conquista através de esforço, de perseverança, de transformação moral, conquistando os homens pelo trabalho enobrecedor e pela confiança no alto, o apoio e instruções que os guiarão no novo percurso. No princípio da regeneração, será possível observar mais célere progresso intelectual, trabalhando todos em conjunto, de forma a reduzir distâncias e esforços. É um novo comportamento, é uma nova visão de mundo e de humanidade. Trabalho conjunto para reduzir distâncias e esforços. Os limites serão apenas geográficos, uma vez que todos se verão como irmãos, não mais havendo os processos burocráticos e cerceadores do livre trânsito de pessoa. Todos agiremos como irmãos e trabalharemos como irmãos, reduzindo distâncias, não mais havendo e nem sendo necessários processos burocráticos e cerceadores do livre trânsito de pessoas. Que hoje nós temos as barreiras, as dificuldades, desculpa, os controles para o trânsito de um país para outro. No mundo de regeneração, aos poucos isso vai acabando. Porque todos estarão propensos ao bem e agindo como irmãos e cuidando uns dos outros. O cuidado com os semelhantes e com o ambiente material será frequente, escasseando as leis e demais regras de controle que visem a preservação geral. À medida que o homem for avançando no mundo de regeneração, agindo como irmãos, trabalhando coletivamente, voltados para o bem. Essas regras humanas, leis humanas, que ditam que controlam a conduta das pessoas, elas passaram a ser desnecessárias, porque todos já estarão voltados para o bem. Encontrarão, pois, os homens mais variados recursos de sustentação da saúde e bem-estar, alcançando a expressiva longevidade, comparando-se ao estágio atual, o que a seu tempo promoverá as mudanças genéticas e corporais, que se instalarão em período mais avançado da evolução. À medida que o homem vai se aperfeiçoando, o corpo humano vai se aperfeiçoando porque o perispírito vai se tornando mais sutil e com maiores percepções. E o perispírito se tornando mais sutil. E a vida não sendo mais tão material e passando a ser mais sutil também, a longevidade será maior, diminuindo até terminar as enfermidades físicas. Na questão 223, na mesma linha da questão anterior, para que tenhamos clara noção do percurso, seria possível ter-se alguma ideia de como será a vida no planeta da Terra em meados do ciclo de regeneração? Como será a vida em meados do mundo do ciclo de regeneração? Vejamos a resposta do espírito Teresa de Lisieux. Em meados da fase de regeneração, será possível observar a instalação mais completa da cultura de paz e auxílio mútuo. É a transformação moral, é a vivência do bem,
não necessitando os homens das indicações externas acerca da conduta de cada um, não necessitando de regras de conduta, de leis humanas, porque já procurarão os homens viver em sintonia com as leis de Deus, mais devotados ao conhecimento da intimidade, reflexão e a religiosidade, evangelho, leis divinas, buscarão os homens rotineiramente as reflexões elevadas, bem como a autorreflexão frente a algum conflito íntimo, as aspirações, os desejos mais elevados, os pensamentos mais elevados, porque todos buscando conhecer em amplitude as leis divinas e viver em consonância com elas. No ambiente físico, se verá o resultado dos constantes estudos e trabalhos, na forma de construções e ferramentas cada vez mais sutis. O perispírito se tornará mais sutil, o corpo humano se tornará mais sutil, a matéria, o homem humano reencarnado atuará numa matéria mais rarefeita, de modo que os instrumentos serão mais sutis, as construções também serão mais sutis. O desenvolvimento da sensibilidade será extenso, experimentando todos a ostensividade que levará a comunicações completas e instrutivas com os amigos da espiritualidade, assim como o maior entendimento da história do planeta, devido ao contato com energias mais sutis da matéria. As percepções, a sensibilidade se tornará extensiva. Hoje, a mediunidade ostensiva não não são todos que detêm ou que recebem por misericórdia a mediunidade ostensiva. Mas no mundo, à medida que avançará no mundo de regeneração, as percepções espirituais, anímicas, serão mais ostensivas e comum a todos. Assim haverá o contato mais direto e contínuo com os espíritos desencarnados, com a espiritualidade. Maior entendimento da história do planeta devido ao contato com as energias mais sutis da matéria. O corpo será mais sutil, as percepções maiores. Os homens, mesmo os encarnados, trabalharão com a matéria mais rarefeita. E assim, em contato com as energias mais sutis da matéria, conhecerão melhor a história do nosso próprio planeta. Em determinado momento da fase de regeneração, haverá profundas transformações que alterarão o cenário físico do planeta e os corpos dos habitantes. Ou seja, já numa fase mais adiantada, o cenário físico do nosso mundo se alterará. E os corpos dos habitantes também serão cada vez mais sutis. Essas mudanças se darão na esfera material tangível e intangível, uma vez que, pela elevação natural do espírito, passará o corpo espiritual a requerer estruturas mais sutis para a captação de estímulos e manutenção do processo de aprendizado. É o aperfeiçoamento do corpo espiritual que provocará também um aperfeiçoamento e maior sutileza do corpo material. Devido ao alcance do conhecimento sobre a vida maior e profunda confiança em Deus, não sentirão os habitantes quaisquer incômodos ou temores, todos vivendo em paz, em harmonia, se esforçando no bem, no aperfeiçoamento íntimo e com plena confiança no Pai. Outra situação que será realidade entre muitos se liga aos processos de intercâmbio de trabalho. Ao entrar a Terra no ciclo de regeneração, muitos irmãos que no orbe realizam experiências provacionais serão conduzidos a outro local, o mundo prometido, de que falamos,
com as condições adequadas ao seu desenvolvimento, uma vez que estarão fora da sintonia de progresso alcançada pelos demais. Sendo estes os exilados da terra, deixaram nos companheiros profunda saudade. São irmãos nossos, aqueles que deixarem a terra em direção ao mundo primitivo, deixaram-nos que aqui ficam. Profunda saudade. É o amor. Alcançando então os habitantes terrestres da fase de regeneração, o conhecimento e a destreza para experiências mais complexas, fase mais avançada, buscarão pelo sentimento de solidariedade, lei de amor, auxiliar os companheiros do passado do período de provas. É a solidariedade entre os espíritos e entre os mundos, elevando-os em seu local de remissão no mundo primitivo, assim como os companheiros de Capela e de Sírios fizeram nos períodos iniciais com os espíritos que na Terra foram acolhidos. Missionários do bem, do óbvio sistema estelar de Sírio, que vieram e que continuam vindo e reencarnando na Terra para ajudar a humanidade. E aqueles espíritos que herdaram o mundo regenerado no sistema de Capela, em determinado momento, periodicamente, vieram ao nosso planeta para ajudar aqueles que foram exilados na Terra. E assim, da mesma forma, aqueles que herdarem a Terra regenerada, numa fase mais avançada e já mais habilitados, se dirigirão periodicamente ao mundo primitivo, onde estarão os exilados da Terra. Dessa forma, os futuros habitantes em regeneração interromperão temporariamente suas experiências na esfera física do orbe terrestre, a fim de se juntar aos companheiros do passado, já integrados em outro ambiente de experiências. É a lei de amor, a lei de solidariedade. Finalmente, a questão 224, ainda perseguindo a noção de percurso evolutivo. Como deverá estar a humanidade terrestre em termos de vida prática ao final do ciclo de regeneração? Lembrando bem que essas etapas levam milênios, não é de uma hora para outra. Ao final do ciclo de regeneração, estarão os homens em posse de mais amplo conhecimento acerca da vida e das necessidades do espírito. Conhecimento maior, entendimento maior. Após as diversas experiências, deterão maior autonomia e segurança em suas atividades. Uma fase bem mais avançada, no final do ciclo de regeneração, o bem predominará em cada um. E o aspecto mais marcante nessa fase entre todos será o desejo de atuações em benefício dos irmãos acolhidos em outras paragens. Isso faz parte da evolução, é a lei de amor. E para progredir, o espírito precisa ser solidário com aqueles que estão na retaguarda. É a lei de amor, a lei de solidariedade. Amarás o teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todo o teu espírito. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Essa é a lei e os profetas. É a lei de amor que vige no universo todo. É a lei de Deus. É a lei de solidariedade entre os mundos, entre os espíritos. A necessidade de ajudar aqueles que estão mais atrás. E a evolução é assim, é através do amor. A liberdade no campo espiritual igualmente será notável, demonstrando a maioria dos habitantes destreza nos momentos de liberdade, que serão mais bem aproveitados. Ou seja,
momento de descanso físico, de desprendimento do espírito, o espírito, numa fase mais avançada, terá maior liberdade e aproveitará melhor também esses momentos. Nessa fase, que de todas será mais curta da fase de regeneração, será possível verificar constantes e intensas transformações ambientais no ambiente terreno, físico, que serão acompanhadas e, em grande parte, conduzidas pelos próprios habitantes, com apoio dos benfeitores mais adestrados. Porque os habitantes também estarão mais adestrados e mais capacitados. Todos trabalharão em conjunto, marchando de forma natural e célere para a nova fase de experiências, em que o mundo e o sistema solar não mais apresentarão as mesmas características. Isso daqui a milênios. Na fase final do mundo de regeneração, quando a Terra passará a ser um mundo feliz, o ambiente na Terra será diferente. O sistema solar também terá sofrido modificações. Terminamos assim o nosso estudo de hoje e agradecemos a Jesus por mais essa oportunidade de aprendizado e reflexão, pedindo ao Mestre Amado o seu auxílio, a sua bênção, o seu amparo, para que consigamos modificar a nós mesmos, efetuar a transformação moral de que necessitamos, para que estejamos também nós entre aqueles que herdarão a terra regenerada. Que a tua paz e o teu amor envolva a todos agora e sempre. Que assim seja.